Oi, gente, paz do Senhor, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. João, capítulo 15, a partir do versículo 18, está escrito assim. João 15, a partir do versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu, dele, os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Ai, que palavra forte, que palavra tremenda. Nossa, que aquece o meu coração. Por dois motivos. Uma, saber que o Senhor me escolheu, que o Senhor escolheu você. E pela vontade dele, de ter escolhido você, de ter escolhido a mim, ele decidiu nos tirar do mundo e nos fazer dele, nos tornar dele. Mas, por isso, nós seríamos odiados por não pertencer mais ao mundo, e sim a Deus. Ontem, eu tive uma oportunidade de estar com um casal muito querido que eu e minha casa amamos muito. E eles testemunharam algo que eu vivi e ainda vivo, que é você ser excluído por pessoas que deveriam te amar. Você é excluído simplesmente pelo fato de você ter sido escolhido por Deus, para ter uma vida de fé, para ter uma vida de obediência, para você se apropriar dos princípios e valores do qual o reino de Deus tem para nos ensinar e para nos firmar. E, enfim, quando eles testemunhavam, brevemente ali para mim e para o meu esposo, né? Depois que nós nos tornamos cristãos, em Cristo Jesus evangélicos, nós passamos a ser, abre aspas, excluídos por alguns que deveriam nos amar, ou seja, aonde eles pertenciam, ao mundo. Eu também passei e passo por isso. Nós passamos a ser não compreensíveis, nós recebemos tanto título, né? Nós somos santos demais, ou nos achamos santos demais, sabichões de tudo, donos da verdade. Nossa, eu viajei aqui agora. Eu viajei. E quantas vezes, até eu me deparar com essa palavra, eu me torturava, me sentindo culpada, que achava que alguma coisa estava de errado em mim, né? Por não ser mais aceita no ambiente no qual eu nasci, cresci, convivi, e outros ambientes no qual eu frequentei, ajudei, de certa forma, a construir. Mas a palavra do Senhor fala que se nos odeiam, nós temos que nos lembrar que odiaram Jesus primeiro. Se nos condenam, nós temos que saber dessa verdade, que condenaram Jesus primeiro. E detalhe, ele foi condenado sendo inocente, santo, sem ter cometido nenhum tipo de pecado. Ele foi condenado pelos homens a uma morte de cruz. Quem dirá eu? Quem dirá você? Nós não seremos odiados, não seremos humilhados, discriminados, perseguidos e condenados, sendo nós pecadores. Se Jesus, que era santo, passou por tudo isso, que é santo, aliás, passou por tudo isso, nós certamente passaremos, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos aqui, né? Nós pertencemos ao Senhor, e nós não pertencemos ao Senhor por nossa vontade própria, é porque Ele nos escolheu, Ele nos amou. Isso é para cada alma vivente. Na minha concepção, meu entendimento, isso é para toda alma vivente na face da terra. Mas, entretanto, todavia, nós temos o livre-arbítrio. Escolher ser escolhido, tem isso também, né? Você dizer o seu sim para Ele, um sim que tem que ser dito todos os dias. E essa é a parte mais linda que eu acho, que eu penso e que eu vivo. É você, todos os dias você renovar isso no seu coração. Você renovar essa convicção. Eu sou escolhido, eu sou escolhida, eu sou amada. E Deus me amou, Jesus me escolheu e me tomou para Ele. E eu pertenço a Ele. Eu sou a habitação do teu Santo Espírito, eu sou morada, eu sou instrumento, eu sou vaso, eu sou canal por onde Ele jorra a sua verdade em mim. E que não importa as perseguições, não importa o quanto nos odeiam, o quanto nos ignoram, o quanto nos desprezam, não importa. Não importa o quanto são indiferentes à nossa existência. Porque assim, por que nós nos importamos tantas vezes? Nós nos importamos tantas vezes porque o amor que Ele derramou em nós queremos derramar naqueles que estão perdidos, naqueles que ainda não encontraram esse amor. Então por isso que nós sentimos, porque Ele coloca ele muda todo o nosso ser, Ele transforma todo o nosso ser, Ele nos dá um novo coração. E esse coração disposto a perdoar o que antes para nós, no mundo, seria imperdoável. Esse coração disposto a ter misericórdia de quem não merece misericórdia. Esse coração disposto a dividir para quem nunca te deu nada, muito pelo contrário, talvez tenha te negado por toda uma vida. Então por isso que às vezes nós sentimos dói na alma, nós ficamos tristes quando essas coisas nos acontecem por causa da nossa fé, por causa da nossa crença, né? E nós temos que nos alegrar por nós sermos perseguidos, nós temos que nos alegrar por sermos condenados, enfim, passar por toda essa humilhação que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que nós passaríamos, né? Que nós seríamos odiados, porque nós não pertencemos a este mundo. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele vem para nos buscar porque nós pertencemos a Ele. A Ele, somente a Ele. Sabe, uma coisa também que eu quero deixar aqui, eu tô muito à vontade com esse vídeo, despreocupada com o tempo, nem sei se vai ter a quantidade de views que ultimamente eu ando tendo, porque as pessoas preferem vídeos mais curtos, mas enfim, faço questão de deixar registrado. É o seguinte, algo que me alegra muito, muito, muito todos os dias, principalmente 2025 para cá, deste último ano para cá, é o fato de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Porque tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. A natureza está anunciando, né? A iniquidade se multiplicando. As profecias estão se cumprindo. Não precisa ser teólogo, não precisa ser um doutor em escatologia para entender. Basta você ter o mínimo de conhecimento da leitura ou ser um crente fiel que, na sua igreja, o sacerdote da sua igreja tem pregado isso, né? O relógio está quase apontando meia-noite. E nós não passaremos mais por essa turbulência, nós não passaremos por essas dores, por essas aflições, né? Quando a gente está no nosso lar, quando a gente está no nosso ambiente ali, da nossa comunidade evangélica, nós nos sentimos seguros, né? Mas quando você anda aí para fora, você vê as coisas assim, tudo virado dos avessos, as pessoas mentem com uma facilidade, traem umas às outras com uma facilidade, usam de má fé, e por aí vai, né? Por aí vai desencadeando, se matam ou matam com uma frieza, assim,
E até a morte hoje, ela tá sendo recebida com uma naturalidade assim, sem tamanho. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era pequena, quando falava assim, aí depois você não conhecesse, morreu, todo mundo ficava pasmado, sofria com a família, que você nem sabia quem era aquela pessoa que morreu. Hoje não. Hoje, assim, as notícias de morte chegam, é só mais um, se tornou números, né? E a quantidade de violência, todos os tipos de violência, cada dia mais pior. Então, tudo isso anuncia a vinda de Jesus. E aqui nós lemos aqui, que eu tô compartilhando com vocês, em João 15, ele fala, né? Ele fala para mim, ele fala para você, que nós não pertencemos a este mundo, que nós somos dele, que nós pertencemos a ele. Ele mesmo nos escolheu, ele mesmo nos tomou para ele. Gente, isso aqui me faz viajar longe. Você vê que eu vou e volto. Isso faz sabe, ir lá, voltar lá. Quando eu ouvi pela primeira vez as boas novas, quando eu ouvi a primeira vez que Jesus me ama, né? Naquele tempo, no passado, me amava, né? Isso me faz, porque eu penso assim, quando ele me atraiu, para ele eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu tinha uma visão sobre o amor de Deus totalmente distorcida. E aí eu chego, eu me aproximo e digo sim para ele. De imediato, ele me toma e deposita em mim um selo. E este selo começa a me ensinar quem é ele, a me mostrar quem é ele. E me afirmar uma nova identidade. E aí eu me torno cidadã do céu. E isso acontece com todos que recebem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E eu me torno o quê? Uma estrangeira, uma peregrina na face dessa terra. E saber que a minha cidadania é do céu, que eu pertenço a ele, que a minha filiação é dele, isso é impagável. Isso é impagável. Então isso me fortalece, e eu acredito que fortalece você também, que está me assistindo, a continuar perseverando na fé. A você saber que tudo isso aqui vai passar, mas a palavra deles acerca da minha vida e acerca da sua vida não vai passar, porque é eterno. E ele depositou isso em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. É isso. Eu não sei se você está passando, ou conhece alguém que está passando por esse tipo de aflição, perseguição, indiferença por causa da fé. Alegre-se no Senhor. Seja você para reportar essa notícia para essa pessoa que você conhece. Fala para ela, alegre-se no Senhor. Isso daí testifica que você não pertence mais a este mundo. Isso daí está denunciando que a sua cidadania é do céu. Então, o que pertence a este mundo, o que é deste mundo, não vai nos aceitar, porque eles não podem aceitar. Nós somos luz e sal neste mundo. E este mundo é o que? É um mundo de trevas, destruição e falsa felicidade, né? E aonde a luz chega, a verdade vem à tona, por isso que o mundo não nos aceita. Mas nós devemos continuar sendo luz, iluminando por onde nós passarmos, aonde o Senhor nos enviar, seja a nossa voz, seja as nossas redes sociais, seja uma mensagem que você manda nos seus grupos de WhatsApp. As pessoas têm que receber a luz que vem de você, na verdade que vem dele e passa através da sua vida e da minha vida. Deus abençoe, encerro aqui mais esse vídeo e até a próxima. Paz do Senhor, graças a Deus. Tchau, tchau.